E aí pessoal, de volta. No último vídeo fizemos a listagem, então se você não viu o vídeo, aconselho que você veja. Estamos aqui com a nossa listagem funcionando direitinho e a gente tem que seguir agora com o botão de criar, certo? Para a gente criar, vamos tirar esse spec. Esse create ele vai ser um modal, um dialog. Então eu tenho até que vir aqui. Eu não vou precisar ter a rota dele, porque ele não vai ser uma tela em si, ele vai ser só um modal. Então eu posso tirar isso aqui e vai funcionar do mesmo jeito, vocês vão ver, tá bom? A gente continua para quando o modal estiver pronto, vocês vão ver que ele vai abrir do mesmo jeito. Beleza, vamos lá. Eu vou copiar aqui igual eu fiz no listar, vou copiar o HTML e a gente vai começar a ver de pouco a pouco. Certo, então aqui é o cadastrar categoria. Eu tenho o form group, eu tenho o form simples aqui. Eu uso o form field que eu já estou usando aqui, ó, no forms module. Então se você não tá, você importa. Na verdade eu acho que é esse aqui, pessoal. A gente vai ter que no caso de dúvida você importa os dois, mas eu acho que é esse aqui, ó, match form field, certo? Você ele vai conseguir usar tudo. Então aqui eu tenho um campo que é o nome e eu dou um form control name nele para que vocês vão ver quando eu criar lá o formulário no componente, ele tem que ter a referência do form control name. Eu tenho um erro aqui para controlar para o cara que o nome ele é obrigatório, não pode ter mais de 30 e menos de 10. Então, esse match error aqui, vocês vão ver também. Esse é um campo. Para criar, basicamente é só um campo, porque o status ele já vai como ativo. Então, é bem simples. Esse exemplo aqui ficou muito simples, mas se no seu caso tivesse outros, você criaria mais campos aqui e tudo tranquilo. Então, o formulário é esse. Essa referência aqui a gente vai criar. Então, isso aqui não tá por acaso aqui. É um nome que a gente vai criar no componente. E tem um botão, que é aquele botão para a gente salvar. Então, vai ter que ter a função criar. E ele fica aqui padrãozinho mesmo. Um botão padrão que vai ter ele vai ter só um nome salvar, tá bom? E ele fica desabilitado enquanto o formulário, esse nome também aqui tem que ser o mesmo desse, enquanto o formulário não for válido. O que faz o formulário ser válido, né? É ele ter mais de 10 e menos de 30 e ter alguma coisa escrita, tá bom? Então vamos voltar aqui, vamos agora aqui para o create. No caso do create, a gente vai ter que fazer o seguinte. A primeira coisa, vamos injetar o nosso form builder. Então, private, vou colocar como FB e vai ser o untyped. Cadê? Untyped. Não vai achar não. Untyped form builder. Vamos ver se ele vai achar. Tá, então eu adicionei do Angular Forms, certo? Outra coisa que eu vou ter que adicionar aqui é o nosso CRUD Service. Então, CRUD Service, ele vai ser do tipo CRUD Service. Tá. Outra coisa que a gente vai ter que adicionar aqui, como ele é um modal, então eu tenho que ter uma referência do meu modal para quando eu finalizar o que eu tiver que fazer, que é o cadastro, eu fechar ele. Então eu boto aqui, ó, private, vou botar dialog ref e ele, opa, faltou a vírgula, dialog ref e ele vai ser do tipo match dialog ref. Cadê? Dialog ref. Vamos ver se ele vai achar. Match dialog ref. E a gente passa o nosso próprio componente. Deixa eu só ver porque que ele não está encontrando. Então eu vou ter que pegar na mão aqui mesmo. Ó, a gente coloca aqui na mão. Deixa eu ver se eu vou ter que pegar aqui. Eu vou ter que importar, vou ter que importar o módulo lá no app module. Então você vem aqui no app module, coloca o match dialog module e você bota aqui nos imports, certo? Então beleza, a gente já tem a nossa referência do nosso módulo, do nosso dialog no caso, que vocês vão entender como é que ele vai funcionar. Outra coisa que a gente precisa pegar, que a gente sempre está fazendo, é o nosso resource, que é uma string e é igual a categoria, já que é o mesmo
Vai ser o mesmo endpoint, porém um método post. Beleza, deixa eu ver o que mais a gente vai pegar. Além do CRUD Service. Vamos ter que criar o nosso form, né? Que eu falei que o nome lá não era por acaso. É porque o nosso form, ele é do tipo untyped form group. Vamos ver se ele vai pegar untyped form group. Opa, group. Vamos ver se ele vai encontrar. Tá, então o nosso form, a gente coloca ele como public. Tá, ele tá reclamando aqui, a gente tem que vir aqui no test config e colocar o strict proper initialization como false, para ele não ficar obrigando a gente a colocar logo alguma coisa. Tá bom? Seguindo aqui, a gente tem que criar agora nossos... outra coisa, tem que criar o nosso output. Vamos criar um output aqui, que vai ser o evento que a gente vai... ele vai receber um evento e a gente tem que devolver para o nosso componente Py. Então, vou botar como submit clicked o nome e ele vai ser igual a new event emitter e ele vai receber um n. Vocês vão entender já já como que é esse evento e como é que a gente trabalha com ele, tá bom? Então aqui no nosso ng-init, quando carregar o modal, eu quero que o formulário receba this.fb, que é o nosso form builder, this.fb, que é o nosso form builder, .group. A gente abre aqui. E quais são os campos, né? O primeiro campo é o nome, o primeiro e único. E o outro é o status, que eu já vou colocar ele como true. Então, o nome começa vazio e ele vai ter o validator. A gente tem que pegar esse validators. Deixa eu ver se ele vai encontrar aqui. Tá, ele vai importar lá de forms, que é o validator que vem lá do próprio Angular. Vou botar como required. E também vou colocar aqui o validators.mínimo. O mínimo que eu quero é 10. E validators.max, que é o máximo que eu quero, eu vou colocar, sei lá, 30. Certo? No caso do status, ele vai só começar como true. E não precisa colocar que ele é required, já que ele não está nem no nosso formulário, ele vai ser automático. Então, beleza, eu tenho o formulário e quando eu dou o ng-init, eu estarei preenchendo esse formulário com esses dois campos, dizendo que ele vai ter esses dois campos, tá bom? E a gente tem que criar a nossa função criar, que é a função que está lá no HTML, senão ele vai ficar reclamando. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que ele reclamou aqui. E esse has error, a gente vai ter que criar uma função também. Vou pegar as duas aqui e já vou deixar a ponto de bala aqui. Esse has error, ele vai só pegar os controls do form para ver, checar, né, se tem algum erro, porque ele vai usar isso aqui. Então, se tiver um erro, ele vai dizer, ó, o nome é requerido, ou você colocou mais de 30 caracteres, ou então qualquer outro controle que você tenha no seu formulário. Tá? Ele aparentemente está aqui. A gente pode fazer o quê? Para a gente poder abrir esse formulário, ele ainda não abre. Tá vendo que não abre? Porque a nossa função lá na listagem, a função open dialog creation não tem nada ainda. Como é que a gente faz para abrir um dialog, né, usando o Angular? Então eu vou pegar aqui e eu vou explicar. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui dentro. Primeira coisa, a gente tem que no nosso construtor aqui da listagem, tá? Não confunda, colocar o nosso dialog, que é que a gente importou lá do módulo. Então temos o nosso dialog, que a gente vai usar aqui. E qual que é o componente que eu quero abrir? O componente é o create, então é create. A gente pega aqui, é o mesmo nome, colocamos aqui. Então a gente vai abrir ele e na hora que ele fechar, que a gente vai fazer o evento, na hora que ele fechar, a gente chama de novo o get categorias para ele atualizar. Digamos que eu criei, né? Eu criei uma nova categoria. Então, na hora que eu fechar lá o modal, ele vai voltar para a listagem já dando um get categorias e trazendo do banco de dados as categorias atualizadas. Então, vamos ver aqui se vai funcionar.
Eu acho que isso aqui nem precisa, mas eu vou deixar aqui pra gente ver. Que ele vai cair pra cá, ó, tá bom? Vamos ver se ele vai abrir. Certo? Ó, eu vou clicar, abriu. Só que ele não está fechando quando eu clico fora. Deixa eu... Era para ele fechar. Deixa eu ver aqui. Certo, vamos lá. Vamos criar essa função de... Vamos criar a lógica do criar. Já temos aqui o nosso CRUD. Eu vou pegar aqui e vou explicar para vocês. Então, quando o cara clicar em criar, eu vou checar se o formulário está válido. E eu vou chamar o CRUD service.create. Eu passo o form.value, que é os campos. E eu passo o resource, que é categorias. Dou um subscribe. Caso ele, né, dê tudo certo, eu vou ter que emitir, né? Lembra que eu não criei aqui um evento? Eu vou ter que emitir esse evento para ele poder voltar. Eu vou dar um dialog close para ele fechar o nosso modal e eu vou chamar o CRUD service naquela função show message e vou passar a mensagem. Basicamente é isso. E a gente tem que importar esse route. Cadê? Deixa eu importar aqui. Importa o route para ele poder voltar caso dê algum erro para categorias. Tá certo? Então, quando a gente quando a gente clicar em criar, ele vai voltar para cá e ele vai chamar o evento. Que eu tô me inscrevendo naquele evento. Então, na hora que eu chamo esse evento aqui, ó, eu tô emitindo, ele vai cair aqui e vai chamar o get categoria de novo. Vamos ver? Nenhum erro. Vamos então testar. Ele vai dar um erro. Eu sei que ele vai dar um erro porque acontece. Deixa eu já mostrar para vocês logo. Aqui no meu caso, né? Quando eu vou cadastrar no meu back-end, quando eu vou cadastrar uma categoria, eu preciso passar uma propriedade a mais. Então aqui no create, eu preciso falar que o payload.ambientID é igual a 1. Então eu vou ter que passar essa propriedade a mais que não está no formulário, não coloco lá, deixei aqui direto. Vamos ver se ele vai funcionar. Tá bom? Tá aqui. Vamos atualizar. Vou criar o testando nova categoria. Vamos clicar em salvar. Tá, ele clicou aqui, salvou, mas não fechou. Vamos ver o que foi. Pessoal, só uma correção aqui, tá? Aqui quando a gente importa o módulo do toaster, a gente não pode fazer assim, a gente tem que fazer assim, tá? A gente tem que dizer o tempo que ele vai ficar, qual é a posição, tá bom? Então, corrija aí, que eu esqueci, eu tinha colocado só ele aqui, mas você tem que fazer desse jeito, tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Tá, ele tá cadastrando, mas não tá fechando por algum motivo e eu vou ver. Tá, pessoal, para o modal poder fechar, você tem que vir aqui no módulo, no app module e importar esses dois, tá bom? O Noob Animations Module e o Browse Animations Module, você importa ele e coloca aqui no array de imports, beleza? Com isso, ele vai funcionar. Então, vamos testar? Já continuando aqui no criar, né? Eu crio, depois no next eu mando o evento e dou um close no dialog e mostra a mensagem. Vamos testar? Vamos colocar um novo aqui, testando nova categoria. Vamos salvar. Ele vai salvar e ele vai atualizar. E eu acabei de ver que está errado aqui. Deixa eu ajeitar isso logo. Deve estar faz tempo já, né? Então, ai pessoal, e aqui tá errado, né? Aqui ó, é ao contrário. Desativado desde aquela hora que eu deixei ativado. Tá, vamos ver agora. Tá, mais uma correção feita. E vamos seguir. Tá bom, já temos o nosso create. Então vamos só recapitular, né? Aqui eu tenho Open Dialog Create. Ele vai abrir o nosso componente. Lá no nosso componente a gente vai ter lá o nosso formulário e na hora que ele for criar, se der ok, ele vai emitir de volta o evento e vai fechar. E esse evento vai voltar para cá,
vai bater aqui, porque eu tô subscribe nele, e eu chamo as categorias de volta e com isso ele atualiza a página. Então, ó, certo? Então ele atualizou a página. Agora a gente tem que fazer o update, tá bom?